Segundo, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. Então, vamos dar início aqui à nossa disciplina de filosofia no caderninho 2. E é o seguinte, vamos começar falando dele, um cara conhecidíssimo, um cara lembrado. Sim, eu tirei o bigode no intervalo de um vídeo pro outro. Eu estava muito incomodado com o meu bigode, desculpa. Enfim, continuando. Então, vamos falar hoje sobre Immanuel Kant. Sim, aquele cara lá, o Kant. Então, o Kant ele tem um conceito bem interessante chamado de imperativo, tanto da lei do dever e quanto da lei moral. Então, no princípio dele, basicamente, temos deveres seguir que são delimitados por uma lei moral, ok? Bem simples, e agora a gente vai explorar isso. Bom, ele tem um conceito bem específico de ter uma norma objetiva, que é uma lei natural das coisas, uma lei de certa forma, uma lei universal das coisas, e seguir essa norma universal, essa norma objetiva, essa lei universal, só é possível através do conhecimento filosófico. Interessante, não? Então, e aí ele vai ter meio que uma subdivisão, pode parecer confuso, mas vai fazer sentido depois. Calma, vai ficar tudo bem. Então vão ter duas divisões dentro desse conceito, em que dentro desses conceitos, segundo a definição da páginazinha de vocês, a página 6, vamos ler juntos aqui no primeiro parágrafo. Nesse contexto, Kant apontou a existência de leis obrigatórias, que alcançarem determinados fins, chamadas de imperativos hipotéticos, e as leis caracterizadas por terem a si mesmas como fins, denominadas imperativos categóricos. Então, muito simples, um conceito bem simples, existem leis que almejam, dentro dessa questão de dever objetivo, elas almejam alcançar algo, e leis que são finais já, elas já alcançaram, estão dentro do que elas são mesmo, já é a definição delas, não tem um fim maior. Então tem o único fim de certas leis, desses imperativos, seria aquilo que ele propõe mesmo, não tem um fim maior, não tem algo além. E com isso, juro que vai fazer sentido, gente, tá meio confuso, mas vai fazer sentido, juro, presta atenção. E dentro do pensamento dele, a lei teria então uma lei moral, uma lei máxima, uma lei moral que nós deveríamos seguir. Então, tudo isso para dizer que da questão de uma lei moral? Sim, então quando a gente diz, eu acredito no conceito de uma lei moral, é daqui que veio, é desse conceito do Kant, ou do Kant, como vocês quiserem chamar. E esse conceito de que existe uma lei moral que a humanidade e a sociedade, principalmente, responde, que as pessoas devem responder a essa lei maior, moral, e que a gente tem que seguir as máximas, que nesse contexto, essas máximas seria algo que a gente, dentro da nossa sociedade, essa moralidade aceita. Então, a gente já discutiu na questão da nossa diversidade cultural do mundo todo, é que essa lei moral pode se alterar ao longo do mundo, correto? Não é necessariamente a mesma lei moral nas mesmas... tanto que moral para mim pode ser imoral para você, então só para vocês terem isso definido, mesmo assim a sociedade deveria ter uma lei moral definida e que consistia em somente seguir as máximas que a gente pudesse admitir como leis universais, observando o ser humano sempre como um fim e nunca como um meio. Grava isso que vai ter um exercíciozinho para a gente fazer com essa premissa, por isso que eu li. Mas em resumo, gente, essa lei moral que ele está querendo dizer, que ele vai conceituar, nada mais é do que em nenhuma situação que a gente se vê, a gente tem que tomar alguma ação, a gente tome uma ação esperada pela maioria das pessoas, pela sociedade, naquela mesma situação. Então, é fazer o que eu consideraria certo que outro fizesse no meu lugar. Então, isso seria seguir uma lei moral da sociedade. Então, é sobre isso, essa questão da moralidade específica que ele está falando. Ok? Então, agora a gente pode até voltar no Kant durante a nossa discussão, mas, dando procedimento aqui, vamos para, brevemente, porque vai ter um exercíciozinho usando isso já, que a gente vai fazer juntos, por vídeo. Vamos para o utilitarismo. Só para a gente se conceituar aqui, que eu acho interessante a gente saber de quando a gente está falando, para vocês se
localizarem, ok? A gente está aqui no século XVIII, tá bom? Só pra gente se localizar e vocês não ficarem perdidos de onde a gente está vindo. Então, professor, então é uma consequência do pensamento iluminista? Sim, totalmente. Com certeza é uma consequência direta do pensamento dos iluministas que nós determinamos, tá bom? E, ok. Agora vamos falar sobre o utilitarismo. Bom, como o próprio nome do utilitarismo diz, é uma questão de ver utilidade nas coisas, mas principalmente utilidade nas ações, perfeito? Então, esse utilitarismo vai ser, de certa forma, representado de forma máxima tanto por um francês chamado Claude André Helvetius, como vocês quiserem pronunciar, e um inglês chamado de Jeremy Bentham, ou Bentham, como vocês quiserem pronunciar também. E o que seria, no sentido mais simples, o utilitarismo parte do princípio da utilidade. Então, o princípio da utilidade é que sempre que eu vou tomar uma ação, eu penso na utilidade daquilo, daquela minha ação. Então, nesse conceito, era pensar se a ação que eu vou estar tomando é uma ação benéfica, tem alguma utilidade o que eu estou fazendo, mas espera aí, benéfico para quem? Para o quê? O que é o parâmetro para essa ação? Segundo o pensamento utilitarista, o parâmetro para essa ação seria a felicidade geral. Todo mundo vai ficar feliz com a minha ação? Não, não é isso. Estou falando do bem maior, o bem de todos. Então, sempre que eu me enfrentar, sempre que eu me confrontar em um debate, em uma situação moral, a ação que eu for tomar deve ser medida, né, pela minha reflexão de utilidade, em que a ação que eu estou tomando é para um bem maior, é para o bem de todos, ou para mim, é simplesmente uma situação da minha felicidade própria. Então, aí está a questão da utilidade das coisas, do utilitarismo. Bem explicativo, né? Só para eu voltar num conceitinho que eu achei interessante da gente gravar antes de dar procedimento na nossa atividadezinha no Zoom. Lembra quando a gente tem que o Rousseau, por exemplo, vai ter um pensamento que o ser humano ele é bom de natureza e a sociedade corrompe a sua moralidade aqui, lá no conceito do Immanuel Kant, que a gente falou agora já, ele vai ter a ideia que o homem é mau de natureza, sim. Ele até tem um instinto primitivo para o bem, mas ele é mau de natureza. Por natureza, ele é mau. Então, só para a gente ter isso definido. Mas a gente vai continuar essa discussão já em nossa linha, porque a gente vai fazer esse exercíciozinho aqui, eu acho interessante. Tem a ver com sociologia, que a gente falou, e tem a ver com diversidade, ok, pessoas? Então, os conceitos expostos são esses. Falei até um pouquinho mais para frente aqui, mas o que a gente vai fazer de exercício tá aqui, tá bom? Vem comigo, vamos de exercíciozinhos. Venham. Se gostaram, quantas vezes vocês quiserem, não esquece de comentar quando vocês começaram a ver, quando vocês terminaram. E até já no Zoom.